Uma boa noite, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com mais uma vez ao vivo com o programa O Estudo do Livro dos Espíritos, hoje o tomo 14 da introdução do Livro dos Espíritos, programa este que achamos um dos mais importantes da grade de programação da TV e da rádio Chico Xavier, porque o Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. É o livro obrigatório para todo aquele que quer conhecer a doutrina espírita, para todos os espíritas, porque este livro nos traz justamente a base do entendimento para as demais obras da codificação e das obras complementares, nos traz um entendimento maior da vida, a motivação para que possamos continuar com os nossos estudos, a motivação para a leitura, para o aprofundamento, para que possamos a cada dia buscar nas obras complementares aqueles ensinamentos que todos nós necessitamos, principalmente os livros que Chico, através da sua mediunidade, trouxe mais de 400 obras, mais de 460 obras, os livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, os livros de Ivone A. Pereira e diversas outras obras que vêm justamente trazer o conhecimento da doutrina espírita. Uma boa noite a Selma, a Aparecida, a Helenita, muita paz, muita luz, a Érica, uma boa noite a todos. E este programa que nos traz justamente o estudo dessa belíssima e importantíssima obra que hoje já completa, esse ano completou 161 anos. Uma doutrina eminentemente muito nova, mas que vem para todos nós como uma terceira revelação. E vem justamente em descobrir o véu de tantos ensinamentos que ficaram por vir. Logo mais, quando Jesus prometeu que enviaria um Consolador prometido, para dizer e revelar as verdades com maior profundidade. Queremos lembrar que logo mais, após esse programa, do programa O Momento com Chico Xavier, teremos um momento de oração. Quem quiser participar do programa, e prepare um recipiente com água para fluidificar no momento da oração, como também para um outro familiar em um outro recipiente, e assim essa água ser tomada a cada dia. Então, aqueles que desejarem participar do momento da oração podem estar conosco no momento com Chico Xavier. Então vamos ao programa de hoje, lembrando a vocês que as edições anteriores se encontram lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier. Vocês aproveitam, faz a sua inscrição. Estamos hoje com 1.464 inscritos, isso é muito bom. Ficamos muito felizes com a receptividade que estamos tendo. Acesse os nossos vídeos, compartilhe os links através do canal do YouTube, siga o nosso perfil no Instagram, e aqueles que querem ouvir a nossa programação da rádio Chico Xavier, que fica 24 horas no ar, é só baixar o aplicativo do Google Play ou no Play Store. E avisando aqueles que usa o iPhone, o iPad, está saindo um aplicativo específico para este fim, para aqueles que querem ter uma maior comunidade. Por enquanto, através do aplicativo Radiosnet, você consegue
sintonizar a Rádio Chico Xavier. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Trecho da mensagem que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, nas Instruções dos Espíritos. Mensagem do Espírito de Verdade, Paris, 1860. E Emmanuel faz uma alusão justamente a essa passagem quando diz que o Espírito só vai alçar voos mais altos quando estiver com as duas asas. A asa do conhecimento e a asa do sentimento, a asa do amor, que nós iremos, através das reencarnações, adquirindo essa condição de fazer com que possamos ter essas duas asas para que possamos alçar voos mais altos. Hoje, o tomo número 14 da introdução do Livro dos Espíritos. Passaríamos ligeiramente a objeção de alguns incrédulos a propósito das faltas ortográficas cometidas por certos espíritos. Se ela não desse margem a uma observação essencial, a ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é impecável, mas é preciso ter a razão muito estreita para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, uma vez que os espíritos tudo sabem, devem saber de ortografia, e nós já sabemos de aulas passadas que a diversidade evolutiva que existe na humanidade, nos dois lados da vida, é uma realidade. Existem os espíritos que ainda estão naquela faixa do aprendizado, aqueles que já estão numa faixa mais evolutiva, e estes iriam apresentar nas comunicações e nas psicografias uma grafia, uma ortografia mais consentânea com aquela evolução, como também estaríamos percebendo aqueles espíritos que ainda estão numa faixa de aprendizado, uma ortografia compatível com seu nível evolutivo, porque a desencarnação não vai fazer que um espírito ainda em aprendizado adquira um conhecimento, vamos dizer assim, de ortografia, que ele não possa ter espiritualmente. Isso é muito notório. Eita, desculpem, não tinha diminuído o volume da música. Então, é muito importante esse entendimento, porque inadvertidamente poderemos exigir que haja numa psicografia uma perspicácia ou um alto teor de conhecimento ortográfico, e até reclamarmos ou termos vamos dizer assim, no popular, um pé atrás a respeito da veracidade ou não daquela comunicação. E nós sabemos da diversidade evolutiva, nós temos no nosso meio social diversos graus evolutivos. No outro lado também, um espírito de escola ou um espírito mais evoluído estará com a ortografia de uma mensagem psicografada ou uma comunicação psicofônica de acordo com o seu grau evolutivo, como também o espírito ainda em fase de aprendizado vai, na sua mensagem, caracterizar aquele seu nível evolutivo.
Vamos seguir. Poderíamos opor-lhes inúmeros pecados desse gênero cometido por mais de um sábio da terra, o que em nada lhes diminui o mérito. Há nesse fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada, né? Mas uma característica, né, que Kardec coloca justamente, ele coloca que para os espíritos puros, a intenção deles é passar a ideia geral, né, daquele ensinamento que ele deseja, né, para todos nós, né? A importância da identificação da ortografia é de fundamental importância. Érica está fazendo uma colocação muito interessante e oportuna quando ela diz: não há como julgar pela ortografia, porque muitas vezes é um espírito moralmente evoluído, né? E pelo fato de ter alguns contratempos na ortografia, não quer dizer que ele não tem aquela parte da moral evoluída, né? O sentimento, a ideia que ele quer passar. Porque não é a ortografia que vai identificar a moralidade daquele espírito. Eu não estou querendo desfazer o meu comentário anterior, né? Que é importante essa questão da ortografia, mas que também ela lembra um fato muito importante a Érica, que não devemos justamente julgar aquele espírito pela sua ortografia, né? Pode ser um espírito que ainda esteja assim no nível que está aprendendo, né, esse viés do conhecimento, mas que a nível moral ele se encontra muito mais elevado do que todos nós, né? Então é importante justamente a gente não se ater a essa questão da ortografia, né, e assim buscar a ideia daquilo que o Espírito está tentando nos ensinar. Libertos da matéria, sua linguagem é rápida, como o pensamento, pois que são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediação. O espírito não tem aquela articulação como nós temos aqui no plano físico, é através do pensamento, né, que eles se comunicam. E, consequentemente, como Kardec coloca, muito mais rápido, né, essa comunicação. É por isso que, às vezes, alguns médiuns dizem que as ideias vêm tão rápidas que eles não conseguem, né, captar, né, tudo que o espírito está querendo ali dizer naquela comunicação. Então eles retêm a ideia central, né, e passam justamente para aqueles que estão ali presentes. Devem, pois, sentir-se pouco à vontade quando são obrigados para se comunicarem conosco, a se servirem de formas longas e embaraçosas da linguagem humana, sobretudo em razão da insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Quer dizer, um espírito, quando nós estamos no outro lado, a nossa percepção, principalmente quando já temos um entendimento maior da vida e da existência, é bem diferente daquela que nós estamos aqui, né, retido ao corpo físico, e também por conta de nós estarmos se comunicando através do nosso, né, pensamento, a percepção é muito mais rápida, né? E quando, vamos dizer, formos do outro lado da vida trazer uma comunicação, né, e se somos um espírito evoluído, vamos colocar esse exemplo,
e a nossa linguagem aqui na Terra é muito ainda limitada, isso fica muito difícil eles, até embaraçosa deles trazerem uma mensagem, né? Então é por isso que há um esforço muito grande deles para justamente trazer a ideia da comunicação e do ensinamento que eles desejam para todos nós, né? Então vamos continuar. Por isso é curioso observar os meios de que muitas vezes se servem para atenuarem esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se tivéssemos de nos exprimir num idioma mais extenso em palavras e expressões, e mais pobre em fraseados do que a nossa. Percebem a dificuldade que os espíritos de uma linhagem, de uma escola mais alta para trazer as mensagens, principalmente pela limitação da nossa linguagem, que ainda é muito assim, vamos dizer assim, rasteira, né, para que eles possam exprimir aquela ideia. Um espírito evoluído, ele já tem um pensamento bem mais conciso, eles conseguem resumir, vamos dizer assim, um exemplo, um texto, né, vamos dizer assim, de várias páginas em uma frase, né? Aí eles vêm se comunicar e se deparam justamente com essas dificuldades da nossa linguagem, né? E há um esforço muito grande para que eles possam imprimir essa mensagem, esse conhecimento que eles desejam para todos nós da forma mais fiel, né, possível. É a dificuldade sentida pelo homem de gênio que se impacienta com a lentidão da pena, sempre atrasada em relação aos seus pensamentos. É compreensível, diante disso, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, sobretudo quando se trata de ensinamento importante. É muito interessante esse capítulo de hoje, que justamente trata dessa questão do espírito que quer trazer a sua comunicação e tem esse anteparo, essa barreira com a nossa linguagem. Kardec coloca uma coisa interessante. É compreensível diante disso que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, sobretudo quando se trata de um ensinamento importante. Então eles procuram dar uma ideia, né, geral daquele ensinamento que eles desejam, né, transmitir para todos nós. Em uma linguagem mais representativa como esta, é a dificuldade sentida pelo homem de gênio que se impacienta com a lentidão da pena. Não é verdade? Questão número 10, o item número 10 e o último de hoje. Já não é maravilhoso, aliás, que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Não se conclua daí, no entanto, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida, pois a observação quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia, por eles ditada, desafiaria quase sempre a crítica dos meticulosos puristas, e isso a despeito da ignorância, né, do médium. Ele fala justamente aí de um espírito, um poeta, vamos dizer assim, que vem trazer a sua poesia através do médium,
e esse espírito consegue passar justamente a ideia e a mensagem do que ele deseja, independente daquele instrumento que está ali a receber, né, a mensagem. Interessante essa primeira colocação, quando ele diz, já não é maravilhoso, aliás, que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Não se conclua daí, no entanto, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida, pois a observam quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia, por eles ditada, desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista. E isso são os críticos, né, de carteirinha, e isto a despeito da ignorância do médium. O médium iletrado pode muito bem, se ele tem os arquivos nele presentes no seu perispírito, o espírito trazer uma poesia, uma mensagem altamente de cunho moral elevado, tranquilamente, né? Tranquilamente, os espíritos sabem manipular toda essa estrutura para que eles possam trazer a sua mensagem, independente se o espírito ali está, ou o instrumento está ali, o letrado, o que não tem justamente a capacidade de conhecimento, de estrutura, e que vai muito mais além daquela mensagem que é trazida do que ele conhece. Os espíritos sabem trabalhar isso muito bem na história da literatura, nos livros. A Revista Espírita, nós encontramos muitos e muitos exemplos a respeito dessa questão. Mas, mesmo com essa dificuldade, realmente, a Érica lembra justamente que não é nada fácil, né, em relação a eles fazerem esse trabalho, mas eles fazem com muita boa vontade, com muita harmonia, né? Então, o estudo do Livro dos Espíritos hoje foi justamente bem interessante, porque nos faz entender que precisamos estudar, porque quanto mais um médium, um espírita estuda, mais ele vai estar angariando conhecimentos, e esses conhecimentos vão facilitar para que o espírito tenha um instrumento melhor para a sua comunicação, e as ideias ficam mais assim concretizado, e a facilidade dele trazer a mensagem. Não é por um acaso que haja sempre o incentivo nas casas espíritas para que o espírita leia, para que o espírita estude, porque isso tem um fim. Além de ele estar adquirindo conhecimentos, os espíritos vão encontrar ali instrumentos para melhor eles utilizarem para trazer as comunicações, seja o médium na reunião mediúnica, seja de desobsessão, de tratamento espiritual, de prática, de experiência dentro da ciência, da experimentação, seja aquele dialogador que os espíritos vão intuir com maior facilidade, seja o expositor na casa espírita, né? Porque eles vão encontrar os recursos necessários para intuir, para inspirar aquele que está comunicando e divulgando a mensagem espírita. Queremos lembrar mais uma vez, nesse finalzinho de programa, que logo após o momento com Chico Xavier, nós teremos um momento de oração. Então vocês reservem, quem quiser participar do momento de oração, reserve um recipiente com água para fluidificar no momento da oração,
e um diferentemente para alguém que você queira oferecer essa água, seja na sua casa ou alguém que está necessitado e que você conhece, né? Então, recipientes separados para que sejam fluidificados. Assim sendo, agradecemos. Rosângela diz, devemos estudar sempre para evoluirmos. Isso é verdade. Esse deve ser sempre a nossa motivação. Assim sendo, chegando ao final de mais um programa de estudo do Livro dos Espíritos, o seguinte programa será o tomo número 15. Estamos próximos de terminar justamente a introdução para começarmos justamente a parte de perguntas. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Divulguem, compartilhem os nossos vídeos, os trabalhos da TV e da Rádio Chico Xavier, principalmente através dos links lá do nosso canal do YouTube, e que vocês possam também tomar conhecimento da programação da Rádio Chico Xavier através dos aplicativos. Belíssima, né? Nós estamos numa média de 7.000, né, acessos por mês, e isso pode aumentar à medida que nós estaremos fazendo a divulgação para os seus amigos nas redes sociais. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Desejamos uma noite de muita paz e que Jesus possa nos envolver nos fluidos de amor e nos fluidos de paz.